momentos especiais é compartilhar. E se a gente é a TV mais feliz do Brasil, é porque compartilhamos cada emoção com você. Aqui você pode compartilhar de tudo. Pode compartilhar um brinquedo, compartilhar um espaço, um sentimento. Você pode compartilhar um aprendizado, uma aventura, uma dica de moda, ou ainda uma crise de riso. Você pode compartilhar suas brincadeiras, mas também assuntos importantes. Pode compartilhar sua energia, sua credibilidade. No SBT, a vida é feita para ser compartilhada. E se tem uma coisa que nós nunca deixamos de compartilhar, é a nossa alegria de ter você aqui. Bem, eu sou Valmir, José Valmir Dias, nascido a 21 de dezembro de 1964. Estou aqui para contar a minha história. Não sei se ela é interessante, não sei se ela é relevante, não sei se ela será usada como estímulo de vida para alguém. Mas saibam que é uma história de vida bem vivida, que durante esses 48 anos eu tive muitos sofrimentos, mas associado a tudo isto, muitas alegrias. Sou filho de motorista de táxi, Fransquim Dias, do antigo Posto 7 de Sobral, e Rita Linhares Vasconcelos Dias. Fransquim Dias trabalhava como motorista de táxi e também era metido a construtor. Ele construía casas e vendia. Muito embora ele fosse construtor, nós éramos pobres, pessoas simples, humildes. Ele, minha mãe, oriundos da Lagoa Grande, distrito de Massapê, onde se tinha uma pequena fazenda e cultivava-se lá a lavoura e também algumas criações, cabeças de gado. E meu pai, morando lá, viu-se na condição de ter 5 filhos e pela dificuldade de estudos, resolveu então vir para a cidade grande, para Sobral. E aqui em Sobral estabeleceu-se no bairro da Betânia, ou mais especificamente na Avenida da Universidade, onde fica em frente ao Colégio Coração de Jesus. Na época, uma casa de taipa, e ele aos poucos foi construindo, remodelando a casa, aumentando e fazendo ela de alvenaria. E como se isso não bastasse, apesar das dificuldades e da profissão que ele tinha, ele conseguiu fazer a casa de 2 andares, isto há mais ou menos 60 anos atrás, que era coisas de rico. Mas meu pai, apesar de pobre e trabalhador, ele tinha um espírito de muito empreendedor. Ele tinha coragem de trabalhar e ele dava tudo de si para que os objetivos dele fossem conseguidos. Eu, o caçula da família, de 5, 3 mulheres e 2 homens, nasci na minha própria residência, foi um parto domiciliar. Eu não lembro o nome da parteira, mas sei bem que ela é da família de uma grande personalidade sobralense, que é o José Maria Soares. Não sei se mãe, não sei se avó, mas ela foi que me pegou. Lá em casa não tinha cama, né? Nós éramos pobres, como eu falei anteriormente. Nasci, os meus irmãos foram todos logo colocados em escolas, alguns em escolas particulares, o Colégio Sobralense, antigo Colégio Sobralense, hoje o Farias Brito, que era a bola da vez. Meu irmão começou a estudar lá e quando ele não logrou êxito na 8ª série, meu pai, muito rígido, porque ele cobrava muito a aprovação,
eles tiveram uma pequena discussão. E nessa discussão, o meu irmão de 15 anos foi para Manaus, para a cidade, lá onde tinha alguns tios, e foi para Manaus para tentar a vida lá, já que meu pai não aceitava aquela reprovação do meu irmão. Os outros, e lá ele desenvolveu a profissão de comerciante. Com 1 ano de idade, eu adquiri uma doença chamada poliomielite, a conhecida paralisia infantil. Adquiri essa doença em 1964, 65, coincidentemente o ano em que foi mais ou menos inventada a vacina. Eu tinha certas regalias, não apanhava, levava muito carão, mas não apanhava como antigamente os pais educavam seus filhos, além de conselhos, mas através do chicote, através da chinela, através da realmente tida assim, a chibata, né? Eu tive certas regalias devido a essa doença, essa fragilidade que eu tive. Eu fui, graças a Deus, agraciado com isto. Comecei então minha vida escolar numa escola particular. Muito embora fosse uma escola particular, eu estudava com a bolsa, a antiga bolsa do governo que ele dava. Eu estudei da alfabetização, os primeiros anos, até a 8ª série, que hoje é o 9º ano, no Colégio Coração de Jesus, através de bolsa. Não tinha eu não pagava nada por isso. Mas graças a Deus, eu nunca fui o melhor aluno, nunca fui aquele aluno de tirar 10, porque eu tinha a consciência que com 7 eu passava. Nunca me destaquei na sala como melhor aluno, mas sempre eu me resguardava em ser uma boa pessoa e construir minha personalidade através daqueles ensinamentos. Minha mãe, para garantir o pão de cada dia e aumentar o orçamento doméstico, ela vendia picolé. Hoje eu conto com orgulho, mas na época, para mim, era motivo de muita vergonha. Vergonha porque eu era filho da picolezeira. No recreio sempre eu me esquivava de ir lá para fora, porque eu via minha mãe naquela situação de vender picolé, e aquilo, de uma certa forma, era motivo de mangoça dos colegas, que às vezes chegava na sala de aula dizendo que o picolé não estava gostoso, que era da mãe do Valmir, e aquilo eu não me sentia bem. Não adianta eu dizer que eu me sentia bem, que eu tinha orgulho, que na verdade eu não tinha esse orgulho. Eu tinha muita vergonha. E eu me lembro que a minha primeira calça comprida eu adquiri quando eu fazia a 5ª série, e isso quer dizer que há mais de 7 anos de colégio. E eu ia de bermuda. E naquela época, aleijado, perna de alicate, perna de cacholé, todos esses apelidos eu tinha, os colegas sempre me chamavam, e nunca eu era reconhecido pelo Valmir. Eu era louco para jogar futebol, mas eu sempre não tinha chance porque eu não poderia correr. Eu sempre era dispensado e era excluído, e eu sempre gostava de uma bola. Tinha vontade de uma bola, jogar bola, mas eu era sempre deixado de lado porque eu não tinha suporte físico para acompanhar os colegas. Mas mesmo assim eu ia batalhando na vida, ia seguindo a minha vida, batalhando, estudando, e sabia da rigidez do meu pai, e era comum antigamente os compadres sempre se visitarem. Era comum antigamente se sentar na calçada, e vez por outra, o dono do posto 7, um senhor conhecido como François, eu creio que ainda é vivo, atualmente, da família Alves, ele ia lá para casa, às 5, 6 horas da tarde, minha casa grande, e assim que esse compadre do papai chegava, ele dizia: mulher, metia o grito, naquela época chamava: mulher, prepara aí um café para nós tomarmos. E eles ficavam contando, e naquele tempo sempre falavam da família. E o François dizia: ora, o meu filho, o Haroldo, que também é vivo atualmente, vai morar em Fortaleza e vai fazer o curso de engenharia.
2, 3 meses depois ele chegava e dizia: meu filho vai ser um doutor, vai ser engenheiro. Talvez esse o compadre do meu pai dizia aquilo para poder ele envaidecer a família. E meu pai dizia: compadre, você tem um filho engenheiro, mas eu tenho uma pessoa aqui que ele é muito inteligentezinho. Aí metia o grito: Zé Valmir. E a minha casa era grande, e eu via, né, todo me escondendo, metia a cabeça na sala e ele dizia: vem cá, meu filho, tá aí. Aí ele apontava: tá aí, o José Valmir, muito inteligente, só tem um pequeno defeito na perna, ande aí, meu filho. Aí então eu desfilava aqueles 6 metros na sala de um lado para o outro, para o compadre do meu pai ver como era que eu andava. Eu ficava morto de vergonha, muita vergonha mesmo. Mas eu fazia aquilo porque o meu pai pedia e eu fazia naturalmente, porque se eu não fizesse também, talvez fosse motivo de repreensão. E ele chamava e dizia: tá aí, muito inteligente, vai ser um doutor. Vai ser um doutor quando crescer. E como se isso não bastasse, ele gritava para outro irmão meu, alguma outra pessoa: traz aí a bula daquele remédio. E mandava eu ler. E eu começava a ler com aquelas palavras difíceis, de nomes químicos, eu gaguejava demais, não sabia nem pronunciar, mas ele chegava a certo ponto, ele levantava a mão e dizia: pode parar, e dizia: tá vendo, compadre, como o menino lê bom, lê bem, vai ser um doutor. E aquilo fui crescendo. Eu, com os 13 anos, o meu pai, aos 12 anos mais ou menos, ele teve um acidente vascular cerebral, e eu com 13 anos, 14 mais ou menos, eu perdi meu pai. Com vocês o novo sucesso do campo, Vitor e Léo e Olímpio. Crítica boa, pra sua lavoura, é fácil lá que devolva. Você viu orgulho da sua nação. Agricultor, você já sabe. Lave as embalagens vazias de agrotóxicos no momento da aplicação. E devolva todas no local indicado na nota fiscal. Graças a você, essa campanha é um sucesso no Brasil e um exemplo para o mundo. Ainda dá tempo do seu imposto se transformar em esperança para as crianças da ACD. Só que agora você pode direcionar apenas 3% do seu imposto devido. Mesmo assim, ao invés de ser recolhido, esse dinheiro será utilizado na reabilitação de milhares de pacientes carentes. Mas atenção, o prazo final é 30 de abril. Nós e as crianças da ACD agradecemos muito. É isso aí. Direcione seu imposto de renda para os projetos da ACD. Nossas crianças agradecem. Meu nome é Bruno, tenho 19 anos e curso bacharelado em Ciência e Tecnologia. Meu pai é metalúrgico e minha mãe, ela é costureira. Terminei ensino fundamental numa escola estadual e aí eu parti para uma escola técnica. Consegui me inscrever pelas cotas porque eu me enquadrava no quadro de afrodescendência na parte de escolaridade pública. Desde a infância eu estudei em escola pública. Sinto no caminho certo para me tornar um excelente profissional. Eu sinto que eu estou na universidade certa, no curso certo, estou fazendo o que eu gosto, com a certeza que eu vou sair daqui bem qualificado para o mercado de trabalho ou para a carreira acadêmica, caso me dê a vontade. A cota para alunos das escolas públicas é lei e já está em vigor em todas as universidades federais. Para saber mais, visite o site do MEC. O direito de estudar é de todos. O mérito é sempre seu. Ministério da Educação, Governo Federal. Possível infiltração na fronteira. Ampliando imagem de satélite. Entendido. Iniciando reconhecimento. Enviando veículo aéreo não tripulado de reconhecimento. Ameaça virtual neutralizada. Acionando blindado de reconhecimento Guarani. Ok, entendido. Sistema de foguete em posição. 19 de abril, Dia do Exército. Salto para o futuro. O meu pai tinha um certo patrimônio, 6, 10 casas alugadas, imóveis, no Alto da Brasília, ou mais precisamente na Rua Maceió. E eu era que fazia o contrato
Eu era que fazia a cobrança dos aluguéis, com idade de 13 anos. E quando o inquilino dava trabalho para pagar, eu tinha que falar alto. Eu tinha até que usar de uma certa austeridade, porque naquela época não tinha contrato, era só verbal. E se o inquilino atrasasse 2, 3 meses, a situação ficava mais difícil para mim e para minha família, obviamente. Minha mãe continuava na venda de picolé. E quando a coisa acochava, as minhas irmãs levavam o conhecido quebra-queixo para o colégio, um saco de quebra-queixo que nós comprávamos ali no comércio do Juarez, vizinho à farmácia Rodolfo. Comprava-se um saco de quebra-queixo e a minha irmã também levava para o colégio para vender quebra-queixo para os colegas. Nas novenas de São Francisco, eu botava um isopor de picolé e ia vender o picolé. Botava o isopor pequeno no pescoço e ia vender o picolé. Logicamente, era durante a novena do São Francisco, eu ficava me escondendo dos conhecidos, com vergonha, muita vergonha de vender o picolé